voltando, já respondendo a pergunta, né, da nossa companheira, então, nós temos aqui, da mesma maneira, aquele cérebro, a gente vai partir ao meio e vai ver a metade de dentro da laranja. Nós estamos vendo por dentro um cérebro partido. Então nós temos uma região que a gente chama de telencéfalo, que é onde fica a região cortical, ou o cérebro. Nós temos uma região chamada de diencéfalo, que é essa região mais profunda, ou seja, mais protegida. Então, tudo aquilo no nosso corpo que é mais protegido, nós podemos prestar atenção, porque tem uma importância evolutiva e precisa, por isso mesmo, estar mais bem protegido. Descendo aqui, o tronco encefálico, representado por mesencéfalo, ponte e bulbo, mas isso aqui está cortado ao meio, vamos nos lembrar disso. E aqui atrás o cerebelo, que fala a respeito de equilíbrio e outras questões. Então, para qual região nós gostaríamos de chamar a atenção neste momento? Primeira coisa, antes disso, nós vamos dividir o que seja cérebro e o que seja encéfalo. Porque para nós determinarmos a morte de um indivíduo, ele precisa ter tido morte encefálica, não apenas morte cerebral. Então o encéfalo, ele compreende, além do córtex de encéfalo, também o tronco encefálico. E no tronco encefálico nós temos áreas representativas do controle dos batimentos cardíacos, do controle da respiração, sem o qual estes centros de comando, a vida per se não consegue ser mantida. Ou seja, sem os aparelhos, esse espírito não consegue manifestar-se através do corpo físico e existe uma falência orgânica, ele acaba morrendo. Então, quando nós temos a morte encefálica, ou seja, do tronco encefálico, esse indivíduo ele pode seguir para a doação de órgãos, outros para a doação, né? Nós vamos falar especificamente aqui do diencéfalo, mais especificamente desta região aqui posterior. Este aqui, ó, seria a área do tálamo. Lembrando, só tem metade do tálamo aí. Abaixo do tálamo, o hipotálamo. Aqui é a hipófise. E aqui atrás nós temos no epitálamo a glândula pineal, né? Que é a sede da nossa consciência, segundo André Luiz, e seria o repositório da nossa mente. Então, onde é que na doença de Alzheimer essas alterações principalmente ocorrem? Então, especificamente em uma área que nós chamamos de área das emoções, ou seja, sistema mesolímbico. Então, o sistema mesolímbico, ele é compreendido, ó, lembrando, aqui nós continuamos lá no diencéfalo, lembra? Então, um pouquinho acima, nós temos um giro, que é chamado de giro do símbolo. Faz parte do nosso processo de emoção, e a nossa emoção ela é muito ligada à nossa memória, já perceberam isso? Quando você recebe uma notícia muito impactante, quando você quase se acidenta, quase bate o carro, você consegue se lembrar muitas vezes da roupa da pessoa que estava ao seu lado. Então a nossa memória ela é muito ligada tanto às nossas emoções quanto ao nosso olfato. Querem ver por quê? Quem não se lembra do cheiro da mulher amada? Lembra, né? Então, porque tem um envolvimento emocional e tem um envolvimento também de áreas olfativas que se comunicam por essa parte inferior. Então, esse sistema mesolímbico, ele faz parte de um circuito chamado circuito de Papin, ou Papes, né? Então, a gente tem o giro do símbolo, o hipocampo. Então, vejamos, como nós temos o córtex aqui partido, o cérebro partido ao meio,
é como se nós tivéssemos tirado a parte mais externa do lobo temporal e estivéssemos vendo lá profundamente. A gente tem um giro parahipocampal e a gente tem o hipocampo. E a amígdala também faz parte desse processo, que não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro. O hipotálamo também faz parte e alguns grupos anteriores de núcleos do tálamo. Então, isso é um circuito que gera memória. E se alguma dessas partes não funciona bem, ou se alguma dessas partes corticais se encontra atrofiada, aí nós teremos um problema que pode ser da ordem da doença de Alzheimer ou algum outro problema de memória. Se eu tiver uma atrofia hipocampal ou uma diminuição do número de neurônios do hipocampo, eu vou ter uma dificuldade de armazenamento de memórias maior. Compreendido isso? Ok. Então vamos entrar numa parte um pouquinho mais complexa. Porque lembra quando eu citei a proteína tau? Lembra quando eu citei os microtúbulos que eram formados por tubulina? Então, muitos dos pesquisadores, e principalmente no último século, a partir da década de 50, nós ficamos muito concentrados no estudo do núcleo, especificamente no estudo do DNA. E acreditava-se que no DNA dos seres humanos nós teríamos algo fantástico, extraordinário, que o número de genes iria sim ser totalmente expressivo. Sabe qual foi a conclusão? O número de genes que nós temos é praticamente o mesmo número de genes de uma espiga de milho. Então, foi uma decepção muito grande para a ciência perceber que não está no núcleo o cerne da nossa existência. E aí nós vemos que antes disso, em 1947, André Luiz já nos falava, em Evolução em Dois Mundos, que a inteligência influenciando o citoplasma. Então nós não estamos falando mais de núcleo, nós estamos falando de citoplasma. André Luiz, que é no fundo o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, ou seja, é o lugar onde eu tenho interação física e psicossomática. O que é psicossoma? Perispírito. É o local de ligação na célula do perispírito. E onde é que existe citoplasma? Em todas as células do nosso corpo. E todas essas células do nosso corpo apresentam estrutura. Então é como se fosse a armação, como se fossem os pilares dessa sala. São os pilares estruturais que sustentam essa sala, e a ciência ainda acredita que esses microtúbulos têm apenas uma função de sustentação da forma da célula. Mas o que André Luiz nos fala? Que ela obriga a inteligência, as células ao trabalho, que a custa de repetições quase infinitas torna-se perfeitamente automático para que as unidades celulares se renovem de maneira incessante na execução das tarefas que a vida lhe assinala. Ou seja, o espírito influencia as células a trabalharem incessantemente e torna-as dóceis, educadas, comprometidas com o trabalho que lhes cabe. Então, se cada um de nós, do ponto de vista espiritual, tivermos uma função de célula, nossa evolução está garantida. E a nossa evolução, ela não é um processo catastrófico. De repente eu estou aqui e amanhã eu sou um espírito evoluído. Não. São pequenas luzes que, através das nossas atitudes, nós vamos ascendendo dia a dia, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, e que vão fazer com que nós, através desse processo, venhamos a adquirir essa obediência do ponto de vista espiritual, assim como cada uma de nossas células, rumo à nossa evolução. Então, o que nós percebemos? Que o perispírito, ou soma, ou psicossoma, ele influencia o citoplasma celular.
Tudo bem. Mas eu preciso de tubulina, que é a matéria-prima de microtúbulo. Sabe uma célula que é cheia de tubulinas? O neurônio. Então, os neurônios são células riquíssimas em tubulina. E aí nós conseguimos compreender. Porque é um dos locais onde o perispírito precisa mais estar ligado, acoplado, comandando. Então essas tubulinas vão se juntar. Então tubulinas são cada uma dessas unidades aqui, ó. Elas vão se juntar e vão formar esses microtúbulos, que são o local de ligação entre o corpo espiritual e o nosso cérebro. E lá na doença de Alzheimer, onde é que está o problema? Na proteína tau, que está dentro dos microtúbulos. Então está tudo explicado, não tá? E aí, nós temos a grande maestra, a sede da consciência, a sede da nossa vida mental, que é a glândula pineal. Que muitas vezes nós podemos dizer que nem é uma glândula, porque as suas funções elas vão tão acima ou tão além de apenas uma glândula, que André Luiz ficou abismado em Missionários da Luz, quando ele percebe o que acontece com a glândula pineal de um médium. Então o benfeitor pede para que ele foque naquele médium. E ele enxerga aquela glândula se abrindo como uma flor de lótus e disparando raios, energias. Então ele também nos diz que a nossa sede da nossa vida mental, o local onde está assentada a nossa consciência. Então, de que é composta a glândula pineal? As células, cada órgão recebe o nome das suas células. Então, quando eu tenho células do fígado, eu tenho os hepatócitos. Quando eu tenho células cardíacas, eu tenho os cardiomiócitos. E quando eu tenho células na pineal, eu tenho pinealócitos. Esses pinealócitos, eles são responsáveis pela produção de melatonina, que tem, em princípio, do ponto de vista científico, uma função de reguladora do ciclo vigília e de sono. Então ela é produzida durante a noite, a gente tem uma produção muito grande de melatonina durante a noite, e durante o dia a gente não produz, mas ela regula o nosso ciclo circadiano. Então uma das funções da pineal, regular o ciclo circadiano de sono e de vigília. Outra função, já conhecida por André Luiz à época, que seria a de controladora das glândulas sexuais, ou dos hormônios sexuais. E nós percebemos que, fisicamente, até os 7 anos de idade, essas glândulas é como se elas fossem limpas. E a partir dos 7 anos de idade, essas glândulas pineais de todos nós, ela passa a receber algumas concreções calcárias. É como se tivesse agrupamentos de cálcio dentro dela. E isso, do ponto de vista espiritual, é interessante, porque André Luiz nos diz que até os 7 anos, nosso processo de reencarnação ainda continua sendo refeito. Então, nós podemos dizer que estamos completamente reencarnados aos 7 anos de idade. E por que essa pineal, que é a sede da vida mental, que é a sede da consciência, ela tem um aspecto físico diferente até os 7 anos de idade, e a partir dos 7 anos ela passa a ter outras características físicas. André Luiz também nos explica que neste processo, neste período de reencarnação, até os 7 anos, esse espírito ele vai ser moldado, ele vai estar totalmente sugestionado ao que ele receber naquela encarnação. Ou seja, para que isso serve? Para que aquela mãe, aquele pai, aquela avó, aquele avô, aquele cuidador dessa criança possa imprimir no seu perispírito
e também na sua glândula pineal e na sua consciência novos conceitos de bondade, de caridade, de amor. Então, ou seja, ele fica aberto, é um campo aberto à influenciação. E Freud também percebeu isso, que esse caráter da criança, ele seria formado, e no nosso caso a gente imagina, reformulado. É como se a gente tivesse ali 7 anos para reeducar aquele espírito para uma nova vida. E novamente aos 14 anos, 7 anos depois, André Luiz também nos diz que este é o momento em que essa glândula se abre para as informações que estão inscritas no nosso corpo causal. Que é o quê? É a roupa suja que a gente veio lavar. Então as características inerentes desse espírito imortal, elas começam a se manifestar aos 14 anos de idade. E aí vem aquele período de conflituoso, em que muitas vezes os pais quase desistem dos filhos, né? Que é o período da adolescência. Mas tudo isso faz parte do processo evolutivo. Porque aquela consciência evoluída, ela vai ser confrontada com aquela nova base que ela recebeu da educação dos pais. Então a nossa pineal, ela acaba até os 7 anos de idade, ela inibe as glândulas sexuais, né? E aí a partir daí a gente tem alterações fisiológicas que não cabem aqui para o nosso tema. Então, além do ciclo circadiano, além da produção de melatonina, além do controle hormonal, ela é a glândula mestra do nosso organismo. Então, ela é a glândula que controla o hipotálamo e suas secreções, é a glândula que controla também diretamente a hipófise, é a glândula que controla as secreções da tireoide, é a glândula que controla as secreções da suprarrenal. Ou seja, é a glândula mestra. E o que nós percebemos também? Que as produções, e isso é científico, que as produções de melatonina, elas acabam influenciando não somente a longa distância, porque a melatonina ela também é produzida nos intestinos, mas a grande produção é a produção da pineal. E a pineal não armazena nada de melatonina, ela distribui por todo o corpo a melatonina produzida. Então, detectável na nossa corrente sanguínea melatonina é só o que é produzido pela pineal. Então vejamos que nós mostramos a localização da pineal aqui. Concorda comigo? Lembra que aqui, nessa parte do epitálamo, a gente tinha um circuito chamado circuito de papéis, passava pelo giro para-hipocampal, passava pelo giro do símbolo, vinha através do hipocampo aqui, ó. Existe proximidade entre glândula pineal e hipocampo? Física? Sim, existe. E essa melatonina produzida, ela acaba por influenciar microtúbulos na região para-hipocampal. E ela acaba por produzir mais microtúbulos também na região para-hipocampal. E também acaba influenciando a neogênese, ou seja, a formação de novos neurônios no hipocampo. Ou seja, a pineal também ajuda a controlar a quantidade de células no nosso circuito de memória. Ela também diz respeito à nossa memória, não somente memória espiritual, né? Então vamos lá. Mais funções, e agora vamos ver o que a revelação espírita nos diz. Através dos bióforos, que são unidades de força psicossomática, ou seja, unidades de força do perispírito, que atuam no citoplasma, nós já sabemos que é no citoplasma mesmo, o espírito encarnado imprime suas características evolutivas a todas as células do corpo físico. Por quê? Existe microtúbulo, existe citoplasma em todo o corpo físico. Então, o perispírito atua em todo o corpo físico. Mas, nos neurônios, essa ligação e essa influência é muito mais profunda e muito mais intensa. Compete à epífise, que é o sinônimo da pineal, executar essa tarefa de sintonia, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente
que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a escolha do bem ou do mal. Ou seja, a pineal, ela vai influenciar através do nosso citoplasma os nossos estados da mente. Então, se eu estou adoecido do ponto de vista espiritual, eu vou influenciar o corpo físico. Se eu estou criando situações salutares do ponto de vista espiritual, se o meu pensamento está sendo benéfico, se a minha higiene mental de orações diárias, na hora que eu acordo, faço uma prece, na hora que eu chego para o almoço, faço outra prece, na hora que eu saio para o meu serviço, faço outra prece, na hora que eu volto, faço outra prece. Se eu estou higienizando o meu corpo mental através do fluido mental ou pensamento, que é a mesma coisa, eu estou necessariamente, através do meu estado da mente, enobrecendo ou agravando a minha própria situação. Ou seja, sou eu o autor da minha saúde ou do meu adoecimento? Não existe outro responsável. Ah, mas muitas vezes eu gripo muito, então são vírus. Ou eu tenho bactérias no meu organismo, tudo bem, né? Muitas vezes nós somos acometidos por patologias através de micro-organismos, mais sugestionáveis ou menos sugestionáveis, dependendo do nosso estado de espírito. Nós iremos nos resfriar mais ou nos resfriar menos, dependendo da nossa capacidade perispiritual de comandar o nosso sistema imune. Ou, muitas vezes, quando nós somos espíritos muito preocupados, muito intensos com o filho, ou com as preocupações do dia a dia, com as dívidas, então nós vivemos no futuro, ou seja, nós somos extremamente ansiosos. Então nós vivemos alerta para as situações do mundo. É como se a cada momento algo de ruim fosse nos acontecer. O que nós fazemos com o nosso sistema imune quando nós agimos assim? Nós influenciamos o nosso sistema imune a estar alerta a tudo. E o nosso sistema imune passa a estar alerta ao nosso próprio organismo e nós desenvolvemos doenças autoimunes. Nós estamos tão alertas, mas tão alertas, com medo muitas vezes e ansiosos, ou seja, vivendo no futuro, que nós acabamos desenvolvendo por nossa própria conta doenças autoimunes muitas vezes. Então, voltando à melatonina, né? Ela está diretamente relacionada com a memória e o aprendizado. Existem evidências que esse hormônio exerce importante papel modulador de modo direto e indireto. A memória, como foi visto, envolve a polimerização dos microtúbulos. Lembra que eu falei que a melatonina também tinha uma ação intensa na produção, ou seja, na polimerização desses microtúbulos? Isso é pesquisa, tá? Foi feita por esses pesquisadores aqui. No site da AME Brasil tem um artigo que fala sobre essas questões também. Em animais de laboratório, demonstrou-se que a melatonina estimula a neurogênese no hipocampo. Nós já falamos também. Protege contra a perda de memória em modelos experimentais da doença de Alzheimer. Então, tudo isso aqui que nós estamos colocando para vocês já está cientificamente comprovado ou faz parte da revelação espiritual da bibliografia séria, né? Então, aqui, apenas para a gente ver uma figura um pouquinho melhor, né? Enxergando aqui a região do tálamo, tá? Que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, que tem uma importância muito grande também do ponto de vista espiritual, tá? Que é agora, inclusive. Então, aqui nós temos o tálamo, tá? De uma maneira um pouco mais bem desenhada e bem vista. Vejamos que ele ocupa um papel central no nosso córtex, então ele é bem protegido. O tálamo, do ponto de vista científico, é como se fosse um relé, muitas vezes chamado até de relé talâmico. Então todas as informações, todas as vias neuronais aferentes, à exceção da via olfativa, todas elas passam pelo tálamo antes de seguirem para o córtex. Ou seja, existe um centro de comando.
um centro controlador. Uma lesão no tálamo pode dar alteração visual, pode dar alteração auditiva, pode dar alteração de sono e vigília, pode dar alteração motora, pode dar diversos tipos de alteração. Porque essa parte do nosso organismo é como se fosse um pré-córtex. Ou seja, tudo que vai chegar até o cérebro, ou seja, até o córtex, passa por essas vias. Então, do ponto de vista fisiológico, ele tem uma importância crucial. E do ponto de vista espiritual, vejamos o que André Luiz nos diz. Aí, nessa delicada rede de forças, o tálamo, Evolução em Dois Mundos, que ele nos fala disso, verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil não do cérebro, mas da mente. O que ele está dizendo? É nessa região, no tálamo, onde o pensamento, onda eletromagnética, vinda do perispírito, que também é matéria, verte. É como se fosse a fonte, onde este pensamento verte no corpo físico e daí se espalha para as demais partes do nosso organismo. Nós temos um centro controlador logo atrás, que é a epífise, que fica mais ou menos aqui, que é a glândula pineal. Mas onde anatomicamente o nosso pensamento verte é na região do tálamo. E aí nós vamos compreender. Pensamento nós já sabemos. Matéria, físico. Só que eu não consigo gerar algo físico se eu não tiver algo que preceda. Eu não consigo gerar pensamento sem algo que preceda, sem algo que venha do princípio inteligente ou alma. Então o sentimento é a origem dos nossos pensamentos. E isso que eu estou falando, muitos espíritas não sabem. Quem é que vem primeiro? Sentimento ou pensamento? Então, do ponto de vista didático, para que nós possamos compreender, são duas entidades distintas, sentimento e pensamento. Mas eles vertem ao mesmo tempo. Então nós não pensamos a respeito daquilo que nós não estamos sentindo. Então, se nós estamos criando pensamentos tóxicos, é porque nós estamos sentindo toxinas. Se nós nos preocupamos e pensamos com irritabilidade, querendo muitas vezes enforcar o nosso companheiro, o nosso sentimento já está nos enforcando e está nos banhando de fluido mental. Está escrito aqui, ó. Está banhando o nosso tálamo de fluido mental, que está escorrendo através dos seus neurônios e depois para todo o seu corpo físico. E aí, nós temos um outro componente aqui também, que não faz parte do perispírito, que é o corpo mental. Então, o corpo mental, anatomicamente, é como se também, apesar de ele não fazer parte do perispírito, é como se ele também aí estivesse. Posto que os pensamentos são gerados pelo nosso corpo mental. Então vejamos também a importância do tálamo nesse sentido. E ainda, em Evolução em Dois Mundos, nós temos que, nos nossos neurônios, e agora nós vamos ter uma aulinha de anatomia sobre o neurônio, para que a gente possa compreendê-lo melhor. Aqui eu tenho o corpo celular, ou seja, o corpo da célula. Aqui, os dendritos, que fazem comunicação com as estruturas mais próximas desse corpo celular. E aí eu tenho uma grande estrutura que é chamada de axônio. Esse axônio, ele faz sinapses no seu final. Está vendo aqui é um outro neurônio. O que são essas sinapses? São locais onde fisicamente um neurônio solta neurotransmissores que se encaixam em outro neurônio e esse impulso nervoso ele é transmitido. Aqui ao lado
nós temos uma condição específica de alguns neurônios. Não são todos os neurônios que têm esta bainha de mielina. É como se fosse uma bainha de gordura, uma capinha de gordura. Para que serve essa capinha de gordura, essa bainha de mielina? Para que a condução do impulso nervoso, nós temos neurônios que têm até 1 metro de comprimento. Então, para esses neurônios que têm 1 metro de comprimento, para que esse impulso nervoso ele chegue mais rápido, é mais fácil eu sair dessa sala caminhando ou pulando. Pulando é mais fácil, não é? Então, saltando, ou seja, através de uma condução saltatória, esse impulso nervoso consegue ir mais rápido. Então, essa bainha de mielina ela serve para que esses impulsos nervosos possam ter uma condução do tipo saltatória. E aqui dentro, no citoplasma deste neurônio, ou seja, uma região cheia de microtúbulos. Aqui seria onde o perispírito vai se acoplar, nessa região do citoplasma, não do núcleo. Quando a Luiz nos fala que existe um pigmento ocre, e esse pigmento ele é verificado através da ciência. Então a gente pode pegar o neurônio e avaliar no microscópio e enxergar esse pigmento ocre. E esse pigmento ele é muitas vezes e mais formado conforme nós vamos amadurecendo, conforme nós vamos envelhecendo. Então, em indivíduos mais idosos, ou seja, mais velhos, eu tenho uma quantidade maior deste pigmento ocre encontrado. E o que André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, nos fala a respeito desse pigmento ocre? Que muitas vezes os espíritos, quando encerram a mente em si mesmos, ou seja, quando têm apenas sentimentos e pensamentos egoístas, ou seja, quando estão envolvidos apenas nos seus próprios sentimentos, eles aumentam esse pigmento ocre. E do ponto de vista espiritual, esse pigmento ocre ele é chamado de fator de fixação. Fator de fixação ao corpo físico. Então, quanto mais nós encerramos a nossa mente em nós mesmos, mais fator de fixação nós produzimos e mais estamos fixados ao nosso corpo físico. E existe também um outro pigmento invisível, que ele fica dentro desses pontinhos representados aqui, chamados de corpúsculos de início. Esse pigmento, ele é translúcido, ele é invisível e ele pode ser corado. Então, através de alguns corantes, ele pode ser visualizado. E esse corpúsculo de início é como se funcionasse como um retículo endoplasmático, ou seja, produtor de proteínas, né? E o que André Luiz nos fala? Que esse pigmento ele serve como alimento psíquico para os nossos neurônios. E aí fica aquela questão. Nós acreditamos que, muito provavelmente, este pigmento translúcido corado seja a melatonina, e essas pesquisas precisam ser realizadas, né, precisam ser melhor conduzidas para nós podermos confirmar que esse pigmento, que é o nosso alimento psíquico, ele é realmente a melatonina, demonstrando mais ainda a importância da glândula pineal do ponto de vista espiritual. Finamos Alzheimer. Vamos passar por uma outra patologia, que é a esquizofrenia. A esquizofrenia ela é uma desordem bem mais complexa, envolve bem mais áreas do cérebro e, do ponto de vista patológico, ela tem uma morbidade muito maior, ou seja, esse paciente adoece mais cedo e pode viver por um período muito mais longo. Eu penso que a maioria de vocês deva ter visto aquele filme, Uma Mente Brilhante, daquele matemático John Nash, né? Que é um caso de exceção à regra. Então, naquele filme, para quem assistiu, John Nash era um matemático brilhante, inclusive ganhou o prêmio Nobel, né, por conta dos seus trabalhos, que tinha esquizofrenia. E a doença ela é muito mostrada e muito bem explicada naquele filme. Porém, não é de regra que os pacientes sejam tão inteligentes assim.
A condição mais encontrada é que esses pacientes têm um déficit cognitivo muito maior do que aquele matemático, ok? Então, o que a gente tem como descrição, né? Que é uma psicose crônica idiopática. E a esquizofrenia, etimologicamente, é como se fosse uma mente dividida, uma mente fragmentada. Então eu posso ter 2 ou até mais aspectos, mas 2 são bem didáticos para a gente poder compreender. Eu tenho sintomas que são sintomas positivos, ou seja, esse paciente apresenta alucinações e delírios. Então, alucinações do ponto de vista visual, em torno de 15% desses pacientes têm, e alucinações auditivas, do ponto de vista físico mesmo, né, em torno de 50%. E aí nós espíritas temos que tomar muito cuidado, porque nós temos a característica de passar tudo para um ponto de vista espiritual. Então nós podemos encontrar um esquizofrênico que está tendo uma alucinação visual e auditiva e nós pensamos, meu Deus, está vendo o espírito, é mediunidade. Não é? Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes é do ponto de vista físico mesmo. Existe um componente espiritual? Sim. Fortemente envolvido nesses pacientes. Fortemente envolvido. Mas muitas vezes esses pacientes apresentam sim alucinações visuais, auditivas, alucinações espaciais. Então não conseguem entender qual é o contexto desse lugar, tá? Não conseguem saber que isso aqui é um salão de reunião. Tem um fluxo de pensamento alterado. Então, do ponto de vista positivo, seriam as alucinações e os delírios. E do ponto de vista negativo, seria o embotamento afetivo, seria o autismo, não é? E os pensamentos totalmente negativos que esse paciente apresenta, né? E pode apresentar também tics, que seriam representados pela catatonia, então de diversas formas. Então existem 4 As que definem a esquizofrenia, que seria associação frouxa de ideias, ou seja, o seu pensamento ele é totalmente desconexo, ele tem alucinações visuais e auditivas, tem uma ambivalência, ou seja, ele tem alterações complexas e que são muitas vezes desconexas. Pode apresentar autismo também, através do embotamento afetivo, ou seja, a anedonia. A anedonia seria a falta de prazer. Esses pacientes não sentem prazer com nada. Então, muitos psicopatas, eles podem ter algum nível de esquizofrenia também, tá? E apresentam alterações do afeto. Então, nós vemos que é uma patologia que acomete os pacientes muito na idade adulta, né? Então naquela idade inicial adulta, a partir dos 20, 30 anos, né? E do ponto de vista anatômico, nós temos um componente do córtex pré-frontal, principalmente o córtex pré-frontal dorso-lateral, que é essa região aqui, ó. Tá vendo? Ela é a parte mais de trás do córtex pré-frontal e mais lateral, como se fosse essa região aqui do nosso cérebro. E o que nós vimos em relação ao córtex pré-frontal? Não é o terceiro andar da casa mental, que fala a respeito da nossa capacidade de cognição e convívio e a respeito dos nossos destinos futuros? Então, muitas vezes, esses pacientes eles cometeram faltas graves em existências anteriores. E a revelação espírita nos fala a respeito disso, né? E também toda a área do sistema límbico, compreendendo o tálamo, o hipocampo, o giro parahipocampal, a amígdala, e aqui a gente tem aquela parte que eu falei para vocês do nervo olfatório. Então é essa região aqui, ó, que conecta o cheiro da mulher amada ao aspecto emocional. Então quais são as hipóteses que nós temos da gênese da esquizofrenia? Então, existe hipótese genética? Sim, existe. Existe uma correlação entre gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos do ponto de vista genético. Existe uma correlação da ordem de 50%. Então, se um gêmeo tem esquizofrenia monozigótica, o outro gêmeo tem 50% de chance de ser também esquizofrênico.
Ora, então não é só componente genético. Porque se esses dois indivíduos são semelhantes, não são semelhantes, são idênticos do ponto de vista genético, teria que ser 100%. Se um é esquizofrênico, o outro também deve ser esquizofrênico necessariamente. Então nós vemos que tem um componente genético, mas não necessariamente somente um componente genético. Existe uma hipótese dopaminérgica. O que seria isso? É o que a ciência hoje utiliza e é como esses pacientes são tratados. Então existe uma descarga dopaminérgica alterada nesses pacientes e muitas vezes pacientes com Parkinson, eles têm uma diminuição de dopamina, que é um neurotransmissor. E aí eles têm que tomar medicamentos que aumentem a quantidade de dopamina. Verificou-se que esses pacientes, muitas vezes, eles tinham alterações próximas ou parecidas com as alucinações da esquizofrenia. Então começou-se a partir daí a estudar essas alterações dopaminérgicas e o tratamento é feito com inibidores do neurotransmissor dopamina e esses pacientes muitas vezes ficam controlados. Então o componente genético existe? Existe. O componente dopaminérgico existe também? Existe também. E aí nós temos um outro componente, que é o componente do distúrbio do neurodesenvolvimento. Porque esses indivíduos, eles podem apresentar desde a vida intrauterina alterações anatômicas do ponto de vista de sistema nervoso central, que falem a respeito da possibilidade maior de desenvolverem esquizofrenia ou não. E lembrando lá do nosso córtex pré-frontal, dorso lateral, alguns estudos apontam que nessas regiões a gente tem uma produção maior dopaminérgica também, né? E que falam a respeito do maior desenvolvimento dessas patologias, especificamente no córtex pré-frontal dorso lateral. Tá? Existe uma teoria da mãe esquizofrenogênica, que é um componente importante também. Então a mãe desses pacientes, por terem rejeitado ou por terem agredido esses indivíduos, que já tem muitas vezes um componente genético, já tem muitas vezes um componente dopaminérgico, faz com que eles possam desenvolver ou desencadear a esquizofrenia com maior facilidade. Então essa hipótese da mãe esquizofrenogênica também ela faz sentido. Também naquele córtex pré-frontal dorso lateral, ela é a última região do cérebro em que ocorre mielinização. Lembra da baía de mielina, que ela é produzida para que a condução do impulso possa ser mais rápida, possa ser maior. Nestes pacientes, pode ser que haja nesta região uma dificuldade de continuidade da produção de baía de mielina e que não se tenha mais nessa área o que a gente chama de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de assumir funções de outras regiões. Por exemplo, eu posso ter um paciente que teve uma lesão cerebral que atingiu a região da fala. E aí esse paciente ele pode não falar e algumas outras áreas do cérebro, depois de um certo tempo deste acidente, podem assumir esta função. Então o cérebro tem essa capacidade de neuroplasticidade. Então nestes pacientes em que esse córtex pré-frontal dorso lateral, nesta idade específica, a partir dos 20 anos, pode ser que ele não se mielinize mais. E isso é uma hipótese, nós estamos apresentando isso aqui, recente. Isso não é algo que se sabe desde sempre. Tá? E o que a revelação espírita nos fala? Que perturbações sutis do perispírito. Isso aqui me deixou preocupado. Porque quando a gente pensa em esquizofrenia, a gente imagina que essas perturbações do perispírito, elas são intensas, elas são profundas, mas não. Às vezes perturbações sutis do perispírito podem levar a essa patologia. Okay? Então aí, e sobre Alzheimer a gente não tem nada especificamente na codificação espírita falando sobre Alzheimer em si, mas sobre esquizofrenia nós temos algumas coisas. Então Joana de Ângeles
no livro Triunfo Pessoal, ela nos dá um recado muito importante a respeito da esquizofrenia. Deve-se incluir na psicogênese do transtorno esquizofrênico, ou seja, lembra que a gente tem várias outras gêneses? A gente não pode descartar as gêneses do ponto de vista material. Então, na psicogênese deve-se incluir a consciência de culpa das ações vivenciadas em existências anteriores, quando a delinquência assinalou o desenvolvimento do self. O que é o self? É o eu profundo, hedonista e explorador, que somente se utilizou dos amigos e conhecidos para os explorar, traindo-lhes a confiança ou covardemente destruindo-lhes o corpo em horrorosos crimes que não foram justiçados, porque passaram desconhecidos ou as circunstâncias legais não os alcançaram. Então, a consciência de culpa. A partir do momento que há remorso, que há culpa, há uma falta, e muitas vezes uma falta grave, que ultrapassa encarnações. Então, André Luiz, ele é levado por Calderaro, no livro Do Mundo Maior, capítulo 19, a visitar o nosocômio, a visitar o manicômio. E lá, ele acaba verificando diversas patologias. Uma delas era um casal de senhores, né, com Alzheimer. E em um determinado momento, ele percebe um lunático. E André Luiz, só por avaliá-lo, era uma instituição do mundo físico, e apenas por avaliá-lo, André Luiz percebe se tratar de um esquizofrênico. Porém, ele percebe que este esquizofrênico, ele era joguete, ele era marionete de dois espíritos com muito ódio dele, que acabavam fazendo com que ele tivesse atitudes até mesmo ridículas. E André Luiz quer intervir, ao passo que Calderaro diz: não há nada, André, que você possa fazer por este espírito que vá retorná-lo desta condição. E André fala: mas ele está sendo joguete desses dois espíritos. Ele fala assim: porém, na encarnação anterior, ele foi um magnetizador profundo, e acabou, através desse magnetismo e através do seu processo de sedução, ele era um sedutor, adquirindo gratuitamente o ódio de diversas mulheres. Ou seja, o seu magnetismo sexual era de um sedutor, era um galã. Então ele acabou se envolvendo com diversas mulheres e, do ponto de vista espiritual, traindo-as, adquirindo ódio, que ele recebe toda essa carga de ódio. E Calderaro ainda diz que é uma carga justa, a partir do momento da ação que ele teve, a reação é própria. E aí acabou que ele, neste processo de remorso, nesse processo de culpa pelo que tinha feito, reencarna e acaba sendo feito o joguete desses dois espíritos. E naquele momento não havia nada que André Luiz nem Calderaro poderiam fazer para retirar aquele espírito daquela condição. Então nós temos que tomar cuidado, porque as perturbações do perispírito, elas são sutis. E a consciência de culpa foi a que levou esse espírito a essa condição. E no capítulo 16, no Mundo Maior, nessa mesma passagem, ele fala que os transtornos mentais, quase na sua totalidade, começam nas consequências das faltas graves que o ser humano pratica, tendo por base a impaciência ou a tristeza. E aí o alerta é grande, é de abrir a boca mesmo, é de ficar a boca aberta, porque as perturbações do perispírito, elas são sutis. E a impaciência e a tristeza muitas vezes nos visita durante a encarnação física por diversas e diversas vezes. E é por isso que os processos de higiene mental, do orai e vigiai, eles precisam ser trabalhados com muita ênfase.
Assim como a célula que obedece, nós também devemos obedecer a este comando superior, para que nós não venhamos, através da tristeza ou da impaciência, cair nos transtornos mentais. Uma vez instaladas no campo íntimo, essas forças desequilibrantes desintegram a harmonia mental. E é muito por isso que os consultórios psiquiátricos estão lotados. Lotados. Por nossa própria culpa, por errarmos 1000 vezes nos mesmos problemas. Os espíritos que encarnaram a época do Cristo são os mesmos. Os erros do espírito são os mesmos. E André Luiz continua no mundo maior também. Excetuados os casos puramente orgânicos, porque eles também existem, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Então nós discutimos isso ali no intervalo, que muitas vezes a esquizofrenia é uma tentativa desse espírito de fuga do aprendizado da vida terrena. Então, muitas vezes, por indisciplina, ou mesmo por ignorância, por desconhecimento, nessa tentativa de fuga, o seu pensamento fica desconectado. Daí o nome, esquizofrenia. Quando a criatura não haja feito da existência o sacerdócio do trabalho construtivo que nos cumpre na terra, os fenômenos senis no corpo são mais tristes para a alma, pois neste caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo humano, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos impulsos inferiores. Então essa fixação da mente é a produtora do pigmento ocre, que André Luiz falou. Então quando nós nos furtamos ao trabalho, que é a ferramenta que nós temos de utilização, de regeneração do nosso espírito e de ensinar o nosso espírito aquilo que Emmanuel tanto pediu a Chico: disciplina, disciplina e disciplina. Quando nós não mantemos esse aspecto de disciplina do trabalho, assim como Abigail solicita a Paulo de Tarso: ama, espera, trabalha e perdoa. Trabalha. Porque sem trabalho, através do ócio, através da frivolidade e da futilidade das atividades mundanas, nossas conveniências forjadas pelo imediatismo vão fixar nossa mente nos impulsos inferiores. E aí, neste exato momento, que nós vamos ter medo da morte. Porque a nossa consciência, que é a nossa maior juíza, vai nos falar a respeito do nosso posicionamento nesta encarnação. E aí nós vamos ter medo. Porque nós sabemos que nós não vamos morrer. Essa existência não vai se findar. E aí que o sol da imortalidade do Evangelho, como bem disse Emmanuel, através do Espiritismo, vai ser luz a nos guiar nos caminhos da evolução. E continuando, e essa parte aqui, André Luiz fala mais a respeito do Alzheimer, pelo menos a meu ver, fala mais a respeito do Alzheimer. Quando visitados pelo morbo, ou seja, pela doença, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, revelam a infância espiritual em que jazem, voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo de ossos, por se haverem excessivamente demorado nos sítios superficiais da vida. Então isso aqui é muito importante. Porque se nós levamos uma vida superficial, a idade vai chegar, os recursos materiais vão ser escassos. Basta perguntar para quem recebe a aposentadoria do INSS, ele vai te responder com tranquilidade que os recursos materiais eles vão ser escassos. E a decrepitude, ela vai se instalar.
Se nós estivermos em nossa existência como um todo mantidos nessa superficialidade da vida, nós vamos mostrar de verdade, do ponto de vista espiritual, onde é que nós estamos, na infância. E a partir daí nós vamos fazer essa regressão aqui, ó. E nós vamos, mesmo estando aqui já maduros, já senis, voltar a ser crianças do ponto de vista espiritual. Não que nós sejamos adultos do ponto de vista espiritual, não é isso que nós estamos dizendo, mas é que se nós estivermos preocupados com o nosso eu profundo, com as forças de fraternidade, de amor, de caridade, de benevolência, então, quando chegar, ou apesar de já ter chegado, a senilitude ou a falta de recursos materiais, nós vamos conseguir não nos manifestarmos na infância espiritual. E aí, foi feita uma pergunta para o Dr. Bezerra de Menezes, através da psicografia de Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade. Qual foi a pergunta? Se as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais, mesmo aquelas que têm um substrato orgânico. Ou seja, doença mental é sempre do espírito? É sempre espiritual? Essa pergunta é importante, não é? Só que o Dr. Bezerra de Menezes ele nos dá uma resposta interessante. Vamos ver? O remorso, por exemplo, é um dos mais avassaladores sentimentos, e que no estado de desencarnação de um espírito chegará a enlouquecê-lo. Poderá levar o espírito a reencarnar em estado vibratório precário, por excitado, deprimido, alucinado ou desesperado. Aí nós vemos depressão, transtorno de ansiedade generalizada, doenças da idade moderna. E assim sendo, ele carregará para o corpo que habitar predisposições para acentuar desequilíbrio nervoso. Lembra? Que foi o obsessor que deu a aula para André Luiz, que repassou para a gente, que esse espírito vai ter predisposições para acentuar desequilíbrio nervoso, e que vai ser visível do ponto de vista espiritual. Intoxicações magnéticas, que mais tarde redundarão em doença mental, onde até visões do passado em que delinquiu existirão. Então esse espírito pode enxergar o passado espiritual no momento em que ele delinquiu. Tamanha a força do remorso. Ao choque de uma possível fadiga mental, de uma emoção forte, ou até de excessos de qualquer natureza, inclusive o excesso sexual e até o alimentar. É por isso que a disciplina nos é cobrada, até mesmo do ponto de vista alimentar. André Luiz, quando chega a desencarnar por um câncer intestinal, ele é avaliado. No livro nós vemos isso, no nosso lar. E ele, não sabendo por que ele se encontrava naquela situação ainda, os amigos espirituais mostram que ele teve alterações do ponto de vista alimentar, ou seja, apresentou excessos alimentares e apresentou excessos em uso de bebida alcoólica, socialmente. Ele não era um alcoólico inveterado, era bebida socialmente. E do ponto de vista alimentar, também praticava excessos, que acabou culminando no quê? Em um câncer. Seu aspecto será o de um obsidiado. No entanto, ele é obsidiado apenas por sua memória profunda, que vinculou sua personalidade humana. Se houve remorso, houve crime, delinquência. Se houve crime, a consciência desarmonizada consigo mesmo desarmonizará todo o ser, e de muitas formas. A mente enferma refletirá a sua anormalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é o escravo de ambos, pelo sistema nervoso. Eis aí a doença mental com substrato orgânico, vinculada a problemas espirituais, mas não propriamente a obsessão e sua afeição comum. Ou seja, esse espírito tem remorso, porque algo de ruim ele praticou em uma encarnação anterior.
E agora eu gostaria de perguntar quem com certeza, que nós podemos estar diante de algum espírito superior, e eu não quero ser injusto. Então, com certeza, quem é que pode me dizer que não tem remorso por algo que praticou em uma encarnação anterior e que não está lembrado agora? Alguém pode levantar a mão? Eu penso que não. Então, se nós temos esse substrato do ponto de vista espiritual, e nós, através da nossa memória profunda, entrarmos em excessos, inclusive excesso sexual, inclusive excesso alimentar, o nosso aspecto será o de um obsediado, de um auto-obsediado. E aí nós vamos ver uma doença mental que pode ser desencadeada tendo um substrato orgânico que nós produzimos. Então, o que nós concluímos com isso? Que ainda que exista um substrato orgânico por trás, também existe um substrato do ponto de vista espiritual. Então, qual que é o papel do perispírito nas doenças? Então, André Luiz nos fala que nos envoltórios sutis reside a verdadeira causa das doenças. Ou seja, no perispírito, nós temos impregnado no nosso perispírito a causa de nossas doenças, de nossas enfermidades atuais. E aí nós temos aí o corpo causal, como sendo a sede, o nosso repositório, o nosso HD, em que cada reencarnação funcionaria como um pendrive, um pendrive dessa encarnação, a gente vai lá e coloca no HD maior depois. Pega um pendrive dessa encarnação e coloca no corpo causal, que é o grande HD. E aí, o duplo etérico também entra na história. Porque o duplo etérico é como se fosse a nossa cópia, mas que veio antes, que precede. Então, o duplo etérico é algo que nos mantém vivos. Se nós nos desfizermos do nosso duplo etérico, nós estaremos automaticamente desencarnados. Então ele também vai sofrer essas influenciações do ponto de vista espiritual. E André Luiz também nos fala em Evolução em Dois Mundos que tem duas doenças que pode acometer o perispírito. Tem duas, só duas. Uma delas resulta do remorso, que é a dinamia. E outra delas resulta dos delírios, que é a hiperdinamia. Então, na hiperdinamia, a gente pode ter alucinações, a gente pode ter delírios, a gente pode ter transtornos de ansiedade generalizada, a gente pode ter transtornos obsessivos compulsivos, tudo que nos fala a respeito de uma hiperatividade. E a respeito de uma hipoatividade? A dinamia, depressões, espíritos que chegam a cometer suicídio. Então são essas as duas doenças básicas do nosso perispírito. Lembra da tristeza e da irritabilidade, das quais falou André Luiz também? Está aí. São essas duas doenças do perispírito. E outras possíveis causas. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexo sobre as células materiais. É aquilo que nós dizíamos anteriormente. O nosso pensamento está nos alimentando ou está nos intoxicando? As ondas mentais que nós estamos emitindo estão atraindo para perto de nós quais tipos de espírito? Qual que é a qualidade do nosso pensamento e da nossa ação? Mohandas Karamchand Gandhi, mais conhecido como Mahatma Gandhi, ele coloca 3 estágios de não violência. Primeiro, seria a não violência física, ou seja, eu não ir lá e agredir o meu companheiro, da qual eu estou com muita raiva fisicamente. O segundo estágio seria o estágio de não falar mal do nosso inimigo, ou do nosso desafeto. Muitos de nós aqui já estaremos reprovados, aqui poderemos ir embora para casa nesse sentido. E o terceiro estágio seria o não pensar mal dos nossos inimigos ou dos nossos desafetos. Aí nós falamos assim, não ir lá agredir, eu até consigo. Falar mal é só não ficar perto de quem não tenha para falar mal, quem pensa como eu, que dá certo. Agora não pensar.
Mas o que nós acabamos de ver? Que o que eu penso é base do que eu sinto. E o que eu sinto e o que eu penso é o que eu estou inundado. Eu estou inundado nos meus pensamentos. Porque eu não consigo ficar sem pensar. Então, se eu fico alimentando este tipo de pensamento, falar é uma consequência. E agir é uma consequência extrema. Então nós temos que cuidar principalmente do pensamento. Porque se nós não tivermos esse tipo de pensamento que nos intoxica, nós vamos falar mal como se nós nem estamos pensando mal? Como é que eu vou agredir alguém fisicamente se eu nem estou pensando mal dela? Então a ordem suprema é a ordem inversa. É aquilo que nós nos inundamos. Pois Emmanuel nos diz que nós estamos mergulhados no amor de Deus, imersos, através do fluido cósmico universal. Se nós quisermos cuidar daquele idoso, se nós quisermos curar o nosso semelhante, basta que nós utilizemos do fluido cósmico universal da Terra. Foi o que Jesus utilizou para restituir corpos. A matéria física que Jesus utilizou, ela está aqui no nosso planeta. O fluido cósmico está aqui. Ah, mas eu não consigo. Tudo bem, nós não chegamos nesse aspecto evolutivo ainda. Mas o aspecto evolutivo de cuidar do pensamento, nós já conseguimos executar. Então, caminhando para o final, eu acho que eu já comi o tempo. Existem alguns estudos que já foram feitos. Eu peguei principalmente estudos envolvendo o mal de Alzheimer, né? Então seriam estudos de Alzheimer em relação ao adoecimento dessa doença, ao adoecimento, né? E como é que são as estratégias de enfrentamento dos estágios iniciais de Alzheimer. Então esse primeiro estudo, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, na Universidade de Nashville. Foi uma revisão de literatura, em que o que eles avaliaram? A espiritualidade e as estratégias de enfrentamento desses pacientes com doença de Alzheimer em estágio inicial. Então o que é isso? É um paciente que tem Alzheimer e está em estágio inicial. Se ele utiliza o ponto de vista espiritual, ou seja, a espiritualidade para enfrentar a doença de Alzheimer, como é que ele se sabe? Então qual foi a conclusão? Que pessoas com doença de Alzheimer utilizam a espiritualidade e a fé para encontrar significado e coragem no enfrentamento do declínio cognitivo. Ou seja, faz sentido um aspecto espiritual para enfrentamento da doença de Alzheimer. Outra pesquisa que foi realizada, essa aqui foi em Israel, o impacto da espiritualidade, religiosidade e qualidade de vida no declínio da doença de Alzheimer. Então, em Jerusalém, Israel, publicado na revista Neurology em 2007. Então, 70 pacientes com provável doença de Alzheimer foram avaliados. E aí, algumas planilhas de avaliação de estado mental, como o Mini-Mental, foram aplicadas. Então, esse Mini-Mental, ele avalia o declínio cognitivo desses pacientes. Então, escalas padronizadas foram utilizadas e o que eles concluíram? Que altos níveis de religiosidade e espiritualidade, o paciente tinha menor declínio cognitivo, ou seja, esses pacientes adoeciam de uma forma mais lenta. O declínio cognitivo deles era menor, porque eles tinham um significado de vida. E altos níveis de prática religiosa, menor progressão da doença de Alzheimer, nos mostrando que ter uma vinculação espiritual ou religiosa, seja ela espírita ou não, faz com que esse paciente enfrente melhor e evolua menos com a doença de Alzheimer. Outro estudo que foi feito também, se a religiosidade protege contra esse declínio cognitivo na doença de Alzheimer, foi publicado em 2010 na revista Current Alzheimer Research, fala a respeito da relação de religiosidade e cognição. Então, os pacientes tinham Alzheimer moderado, intermediário.
Então, 64 pacientes foram avaliados por um ano, e esses pacientes tinham um grupo com baixa religiosidade e um grupo com alta religiosidade. Então, esses baixos níveis de religiosidade, piora cognitiva maior risco de disfunção cognitiva. E baixos níveis de religiosidade, em cuidadores, então os cuidadores tinham maior estresse, porque tinham menor coping, ou seja, menor capacidade de enfrentamento daquela situação. E é por isso que eu falei lá no começo, na primeira parte, que nós aqui hoje estamos fazendo o quê? Prevenção de Alzheimer, ou prevenção da evolução, se nós já estivermos com o início aí da doença de Alzheimer. Então, em relação à espiritualidade e saúde mental, então vários estudos com menor depressão, menor tempo de remissão da doença, menor prevalência de ansiedade, menores taxas de suicídio. Então, a religiosidade e suicídio tem muito estudo, tá? Com pacientes com alta religiosidade têm bem menos chances de se suicidarem. Esse aqui foi uma tese de mestrado do Dr. Frederico Leão, né? Uso de práticas espirituais em instituição de doença mental. Então, assim, a gente tem em Anápolis um exemplo disso, né, que é o Hospital Espírita Psiquiátrico, que alguns grupos vão, uma vez por semana, fazerem tratamento espiritual nesses pacientes. Então, o que eles avaliaram? Que 650 pacientes, desses 650, 20 foram pegos como intervenções e 20 como controle, né? Porque essas pesquisas muitas vezes usam indivíduos como controle. Então, usaram algumas escalas de avaliação, que não nos interessa, e essas reuniões elas aconteciam semanalmente, com 12 pessoas, e duravam 2 horas essas pesquisas. O que foi a conclusão? Que o uso de práticas espirituais, nessa parte do gráfico, apresentava resultado positivo na evolução clínica e comportamental desses pacientes com doença mental, mostrando que essas práticas espirituais em instituições psiquiátricas melhoravam o estado físico e mental e espiritual desses pacientes. Esse estudo, para mim, é um dos estudos mais interessantes que existem. Esse estudo demorou 30 anos para ficar pronto. Ele foi feito nos Estados Unidos e ele avaliou famílias com depressão maior. Porque a depressão maior ela tem uma característica genética muito importante e ela, geneticamente, as gerações vão tendo a depressão maior também. Então, o que eles avaliaram? Foi um estudo longitudinal, como eu falei, né? 103 adultos foram avaliados, né? De 18 a 54 anos, ou seja, 3 gerações dessas famílias foram avaliadas. Essas famílias tinham depressão maior e foram seguidas por 30 anos. E aí o que eles fizeram? Parte dessas famílias tinham religiosidade, ou seja, participavam de um grupo espiritual, tinham espiritualidade desenvolvida. E a outra parte não. Mas todas essas pessoas tinham depressão maior. E aí o que eles fizeram? Durante esse período, eles foram avaliando com ressonância magnética o cérebro dessas pessoas. E qual que é a conclusão que eles chegaram? Quando a religião não tinha importância, essas áreas em vermelho, elas falam a respeito de um córtex mais fino. Ou seja, quanto mais fino é o córtex, pior são os casos de depressão e os quadros de depressão. Então vamos comparar. Do lado de cá é quando a religião não tinha importância. Olha o tanto de área vermelha globalmente pelo cérebro. E quando a religião tinha importância, olha só, esses pacientes tinham depressão? Tinham. Mas o córtex mais fino, ele era uma quantidade muito menor de pacientes. E outra coisa, quando eles estavam em crise depressiva, eles saíam muito mais fácil do que os demais pacientes, né? Então é a lógica que a gente, como espíritas, compreende já, sendo demonstrada do ponto de vista científico. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Esses aqui são só os resultados que eu já falei, né? Então, o maior pesquisador em saúde e espiritualidade do mundo é um americano chamado Harold Koenig, e ele escreveu esse handbook de religião e saúde. Então, existem 444 estudos publicados entre religião e depressão. 61% desses estudos informam que pessoas religiosas têm menos depressão. Se tornam depressivos, recuperam o equilíbrio mais rápido, assim como aquele outro estudo.
141 estudos entre religião e suicídio. 75% dos religiosos são menos propícios a cometer suicídio. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A partir do ponto de vista que nós temos um suicídio a cada 40 segundos no mundo, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, você pensar que 75% menos pessoas vão suicidar por conta de um aspecto religioso é algo muito importante. Né? Então, uma das maiores pesquisadoras em cuidados paliativos do mundo, a Cicely Saunders, ela diz que o sofrimento não identificado não poderá ser aliviado. Então, qual que é a mensagem que fica? É que nós possamos fazer isso aí, para que nós possamos olhar para um pai, para uma mãe, se ele vir a ter uma doença de Alzheimer, um sogro, uma sogra, um tio, podemos olhar para aquele espírito que ele se encontra, para que nós possamos cuidar dele com o mesmo desvelo que ele cuidou de nós quando nós estávamos na nossa infância carnal, para que nós possamos também olhar nos olhos do nosso pai, assim como aquele cidadão fez, e dizer para ele que todos os dias são o dia do seu aniversário, para que nós possamos cuidar desses pacientes com muito desvelo, com muito amor. Essa é a mensagem que fica. Que nós possamos colocar muita paciência e muito amor, principalmente para aqueles que já chegaram ao meio-dia da vida e já estão mais experientes. Que nós possamos extrair toda essa experiência de amor que esses nossos irmãos têm para compartilhar conosco. E nada seria deles se não fossem todas essas mãos, todos esses cuidadores que os envolvem. Sejam os sejam seja um grupo religioso, seja a casa espírita que os acolhe. Né? E Emmanuel fala no livro Vinha de Luz que os nossos familiares, aqueles que convivem conosco, eles falam a respeito da vontade de Deus a nosso respeito. Então, ao invés de nós nos revoltarmos, pensarmos por que nós temos que passar por isso, nós possamos pensar nessa frase de Emmanuel, na vontade de Deus a nosso respeito, quando esse tipo de patologia vem atingir algum de nossos entes queridos. Né? Muito obrigado. Essas são as referências. E podemos passar para a parte de